vou aproveitar, já que nós estamos falando em problemas de dinheiro, Marcelo, eu vou deixar com você para a gente homenagear o maior homem de Chicago, né? Chicago Boy. Que não foi o John Hancock, para quem não conhece, tá bom? Comenta para nós, Marcelo. Fala sobre essa fera. Essa é a capinha aí, né? A frasezinha de que as pessoas entram, ele entra no supermercado e as pessoas agradecem ele, que tá, né? Porque ele está trabalhando pelos mais pobres. A minha ideia aqui é falar um pouco da escola, né? Que o Guedes segue, falar um pouco da escola de Chicago, falar um pouco do perfil liberal dele e dessa relação com os preços aí, que deu bastante polêmica aí essa semana. Mas falando um pouco da escola de Chicago, né, a partir dos anos 70, por causa principalmente da crise do petróleo, o mundo passou a vivenciar um declínio do modelo de estado de bem-estar social, que é aquele que é onde você tem a maior participação do Estado na vida social e na vida econômica, né, da sociedade. O que deu espaço para que ideias liberais, que defendiam um modelo de economia de livre mercado, aos poucos voltassem a ter preferência aí na classe política. Então, em 1975, o ditador chileno Augusto Pinochet entrou em contato com os acadêmicos, né, da Escola de Chicago, que recomendaram medidas pró-liberalização do mercado e diminuição do Estado. Entre as medidas estavam a drástica redução do gasto público, a demissão em massa de servidores públicos e a privatização de empresas estatais. Essa foi considerada, na verdade, essa é considerada uma das primeiras experiências neoliberais do mundo. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico, ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, que, em tese, se autorregularia e regularia também a ordem econômica. Já a escola de Chicago é uma escola de pensamento econômico baseada nos ideais neoliberais difundidos pelos professores da universidade dessa cidade americana. Entre os professores se destacam os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia George Stigler e Milton Friedman, que, além de defenderem a livre concorrência, defendiam a teoria dos preços, que se baseia na ideia de que a economia deveria se desenvolver sozinha, sem intervenção estatal. A teoria dos preços, também conhecida como microeconomia, é voltada para a análise dos preços no mercado com o objetivo de avaliar como empresas e consumidores se relacionam entre si livremente na definição dos preços e nas quantidades de produtos e serviços que são ofertados. O economista Milton Friedman é considerado como o principal pensador e defensor da escola de Chicago. Além de ser reconhecido como um dos economistas mais importantes do século XX, Friedman é famoso também por criticar o keynesianismo, que defende que o crescimento econômico deve ser potencializado pelos gastos públicos, né, muito popular depois do pós-guerra americano, né? E sobre preços e inflação, tem uma frase famosa do Milton Friedman que é, abre aspas, a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão mais rápida na quantidade de dinheiro do que na produção total, fecha aspas. Ou seja, uma inflação generalizada como a que a gente vê aqui no Brasil seria o efeito do problema da oferta da moeda em decorrência das políticas governamentais, e não por qualquer outra causa originada nos setores reais da economia. Assim, a expansão da oferta monetária, promovida pelo próprio governo, seria imediatamente repassada para o nível geral de preços, causando dessa maneira a inflação. Os ideais da escola de Chicago foram utilizados por diversos outros líderes, né? As eleições de Margaret Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos no início dos anos 80 foram indicativos desse fenômeno. Ambos são considerados até hoje líderes neoliberais. E os ideais neoliberais influenciaram também algumas instituições mundiais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Enfim, diversos países com dificuldades econômicas também adotaram os ideais neoliberais como uma solução para os seus problemas. Consequentemente,
nas décadas de 80 e 90, a gente viu várias empresas estatais sendo privatizadas aí ao redor do mundo, inclusive no Brasil, né? Bom, agora vamos entrar no Paulo Guedes, né? O atual ministro da Economia também bebeu dessa fonte. Ele é mestre em economia formado pela Universidade de Chicago e no início da década de 80 foi convidado pelo governo do ditador Pinochet para dar aulas na Universidade do Chile. Depois foi professor na PUC Rio e na Fundação Getúlio Vargas. Foi também banqueiro, né, foi fundador do Pactual, do Fundo JGP e da BR Investimentos, entre outras empresas, inclusive em paraíso fiscal, como a gente descobriu recentemente. Portanto, como qualquer economista que tenha passado pela Universidade de Chicago e tenha respirado o mesmo ar de Milton Friedman e outros expoentes defensores da liberdade econômica, Guedes sabe que o aumento generalizado de preços é resultado de um processo inflacionado provocado pela oferta da moeda na economia, e, portanto, o único responsável é o governo. O governo e seus economistas, através de uma política fiscal e monetária mal conduzida, destroem o poder aquisitivo da moeda, produzindo como resultado a inflação. E, através das regulações e tributos em excesso, destroem a capacidade produtiva do país. Bolsonaro, como político, até pode ficar vociferando para a Petrobras, né, ou para que a Petrobras segure os aumentos de preços. Mas Paulo Guedes, por ser quem é, nunca poderia, como um boneco de ventríloco do Bolsonaro, pedir aos supermercadistas do Brasil que segurem os preços até depois das eleições. O que, com certeza, fez Friedman revirar no túmulo. Deveria, sim, pedir desculpas ao povo brasileiro por ter promovido uma inflação de 2 dígitos, uma das maiores do mundo. Claro que Paulo Guedes não é o único responsável pelos desarranjos provocados pelo governo. Temos o legislativo, que avança sobre o orçamento público, o judiciário, que fala fora dos autos, politizando e criando insegurança jurídica, a ala militar, ou os políticos de farda, com seus projetos de poder, o executivo vendido pelo orçamento secreto, com o menor nível de investimento em infraestrutura desde 1947, que desprezou a segurança alimentar dos brasileiros com seu discurso golpista, gerando instabilidades institucionais e medidas populistas para se reeleger. Por fim, o que eu quero enfatizar aqui é que não dá para ficar sempre terceirizando a culpa e mentindo para parecer inocente. A gente precisa de propostas sérias que resultem na melhora de vida, principalmente dos mais pobres. É isso aí, Jean. Está sem som. Vou deixar aqui o meme aqui do Paulo Guedes, né? Mas é muito bem colocado, Marcelo. Eu acho que realmente, não sei se o Júlio está com o bottom do eu sou fiscal do Paulo Guedes, coisa parecida. Usei o do Sarney, Não, diz que não é congelamento de preço. Ele está pedindo um favor para os supermercadistas para segurar o preço até depois da eleição. É o mundo mágico de Guedes. Mas ele teve ontem, né, uma palestra dele num desses fóruns aí econômicos, e ele de novo, que o Brasil está decolando. O mundo inteiro está em recessão, só o Brasil que vai decolar. Só o Brasil decola. Ele realmente faz bem o papel de ventríloco, né? Porque não é possível. Decepcionante mesmo. Ele foi um caso decepcionante. Ô, Jean, eu acho que eu não sou um cara, eu sou de humanas, não sou muito de economia, mas a gente acompanha. E o que eu notei nessa pandemia é que a pandemia derrubou, assim, ou pisoteou todos esses conceitos aí, a maioria dos conceitos do liberalismo selvagem, né, como eles chamam. Você vê que estados liberais como a América do Norte, os Estados Unidos, por exemplo, o que eles fizeram durante a pandemia? Se não fosse uma intervenção forte do Estado, tanto como um bônus, uma ajuda para o cidadão e para as empresas, eles não teriam passado esses 2 anos de pandemia e chegado onde eles estão.
ontem eu estava ouvindo uma notícia que, por conta desse aumento dos combustíveis, o Reino Unido vai dar um bônus de 800 libras, né? Para a pessoa botar o combustível, sabe? Não vai baixar o preço do combustível, mas vai dar um bônus. Então, isso é frontalmente contra esses princípios liberais aí, né? Então, eu acho que vai surgir uma nova ordem, passando as coisas se acalmando mais para frente, passando essas crises de guerra, de combustível. A gente vai ter que rever todos esses conceitos. Não tem o menor cabimento, depois do que você falou e depois do que o Jean falou sobre os hospitais filantrópicos, a gente falar em estado mínimo, sabe? Como alguns continuam falando até hoje. Não, eu acho que, no meu entender, o Estado ele tem que cumprir as suas obrigações constitucionais. Ponto. Agora, Estado mínimo, deixar tudo na mão do mercado, como ficaria hoje? Sabe? Outra contradição é essa coisa da Petrobras que irrita tanto a gente. Tem que privatizar, tem que privatizar. O que vai acontecer se privatizar? A empresa não vai dar satisfação nenhuma para a população e vai continuar escalonando os preços aí de acordo com o mercado. E o governo não vai ter ingerência nenhuma. Então, eu acho que a gente vai ter que repensar isso tudo, repensar liberalismo, repensar conservadorismo, sabe? Aí, eu não sei se a nossa geração vai ver isso, mas esses conceitos todos tradicionais aí caíram por terra face a esse novo cenário mundial econômico aí. O único que deu uma viravolta no caixão foi o Keynes, né? Porque não, mas a pandemia só provou que Keynes tinha razão. Então, na hora que ele viu que o liberalismo nessa pandemia estava indo para o saco, ele deu um sorriso. Eu acho que também, eu concordo com você, vai ter que ter uma revisão desses conceitos, né? Você veja, você falou em Petrobras, escutei hoje também. Quando eu vou para São Paulo, é 1 hora e cacetada de escutar só porcaria no rádio, né? Então, eu escutei mais uma fantástica. Em 3 meses, no primeiro trimestre de 2022, o lucro da Petrobras foi de 43 bilhões de reais. Aí eu lhe pergunto, quem que é o maior acionista da Petrobras? O Estado. O Estado. Então, grande parte desse lucro foi para quem? Foi para o Estado, tá certo? Ao invés de você fazer aí uma benesse, né, com o meu dinheiro, por que eu não uso esse dinheiro do lucro obtido para fazer um bônus como foi feito pelo governo britânico, um cupom FII, sei lá o nome que vocês queiram dar, né, como uma ajuda para o cara que tem um caminhão, para o cara que tem um carro. Sei lá, pega esse lucro, 40 cacetada de bilhões no primeiro trimestre. Ele foi 3.500% maior do que o trimestre de 2021. Tem alguma coisa errada, vocês concordam comigo? Eu não ia falar, porque eu tenho medo de me alongar aqui, mas eu queria só fazer uma observação com o Júlio. Júlio, é verdade, essa questão do liberalismo vai ser questionada, tem que ser reestudada, a questão, né, do serviço público, principalmente em saúde. Agora, assim, economistas sérios aí que não estão na mídia, no mainstream, né, conhecido aí nas mídias, aí, eles dizem o seguinte, que na verdade o grande erro bom, está claro, acho que pelo que eu disse, que a distribuição de dinheiro foi que causou a inflação, principalmente, né? Tive problema nas cadeias de distribuição e tive distribuição de dinheiro, então causou a inflação. O que eles falam é que a distribuição de dinheiro sem muito critério que acabou gerando a inflação. O que eles dizem é o seguinte, por exemplo, talvez voucher, o problema é a alimentação, eu quero manter essa pessoa alimentada, né, no período, então eu criaria vouchers ou coisas bem específicas para a população que realmente precisa. Porque o que aconteceu, eu ouvi muito, vocês devem ter ouvido, material de construção bombou.
Todo mundo pegou esse dinheiro para reformar a casa. Até procedimento de beleza eu ouvi gente pagando com o crédito do governo, com a ajuda do governo. Eu vi muita... Então, quer dizer, criou uma inflação generalizada de preço, entendeu? Se até tivesse ocorrido em alguns setores, como alimentos, né, já que a gente não tem uma estratégia alimentar, a gente entenderia. Mas essa inflação generalizada foi uma distribuição de dinheiro sem muito critério, você entendeu? Sem muito critério e sem muito foco, entendeu? Para os grandes problemas que a pandemia trouxe. Esse é, assim, não quero esticar muito para não ficar um negócio muito chato, mas esse foi o grande problema. Então, quer dizer, a ideia liberal funciona, mas, assim, o que foi feito foi um erro de política, né? Na verdade, foi isso. Então, estamos falando a mesma coisa, Marcelo. O erro não foi a distribuição de recursos. Não. O foco para quem seria distribuído esse recurso. Como esse caso da Petrobras, eu acho muito interessante, alguns economistas têm falado bastante também, nesse aumento linear que leva a gasolina, leva o álcool, leva o diesel, leva o gás de cozinha, tudo no mesmo barco. Então, esse lucro da Petrobras ser usado por um tipo de voucher ou por um tipo de subsídio para o diesel e para o gás de cozinha. Eu acho uma ideia interessante na minha ignorância econômica. A gasolina, você tem outros, você tem um carro, você pode usar transporte público, você tem recursos de aplicativos, mas o diesel você não tem saída, e o gás de cozinha você não tem saída. Então, eu acho que é possível fazer essa sintonia fina. Perfeito. Então, exatamente, essas medidas obviamente, são eleitoreiras, está tudo errado. É o que você falou, é o que tinha que ser feito. O problema é o transporte, então eu dou algum voucher, alguma coisa específica para os caminhoneiros e alguma coisa específica para o gás de cozinha. Acabou. Não tem que abastecer gasolina que vai acabar subsidiando gente rica, gente que tem lancha, iate, entendeu? Não tem o menor sentido. Então, é isso. O problema é que o governo quer fazer as benesses, né? Ele quer, ainda mais num ano eleitoral, e aí vai causar mais inflação, é isso que vai acontecer.